Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Nós hoje temos uma proposta para fazer para vocês, sendo que eu quero iniciar primeiro essa aula perguntando como vocês estão, né? Estão se sentindo bem? Como é que estão nessa nova forma de aula online, tá certo? Fazendo só um breve resumo do que nós tivemos na aula passada. Eu deixei para vocês uma aula prática, que eu espero que vocês tenham feito, tenham se divertido. Viu que no vídeo eu quase não acertei nada, mas estou treinando para ficar melhor, tá certo? Qualquer dia desse eu lanço um desafio para ver quem consegue acertar mais a bolinha lá no vaso do golfe, tá ok? Outra coisa, também deixei o joguinho da realidade aumentada no celular. Quem fez? Espero que todo mundo tenha feito. Quem ainda não fez, vá fazer o joguinho da realidade aumentada. Hoje eu vou mandar mais outro joguinho, vou mandar mais outra aula prática para vocês realizarem em casa, fechado? Deixei também uma atividade, certo? Uma atividade para vocês. Eu mandei a atividade para que vocês respondessem durante a semana. E hoje, na aula passada no caso, eu disse que hoje nós iríamos corrigir, tá certo? Então, de início, eu quero que você pegue sua atividade. Não sei se você imprimiu, não sei se você copiou no caderno, mas pegue sua atividade para que a gente comece a fazer a correção, tá ok? Acertou, bote um certinho, então um ok do lado. Se errou, vá lá e corrija o que você errou, tá certo? Vamos devagar, calma, passo a passo, que a gente chega lá. Vamos começar? Embora? Isso aí. Primeira questão da nossa atividade, do exercício de fixação da aula 01. Eu coloquei lá, questão 1. O que você entendeu sobre o conceito de esporte? E lembrando que na aula passada nós começamos a aula falando sobre o que é o esporte, não foi? No geral. Depois eu dividi o esporte. Então nós tínhamos os esportes individuais, os esportes coletivos. Os esportes podem ser individuais e coletivos. Também falei com vocês sobre os esportes de campo e taco. E foi aí que nós começamos a ter uma noçãozinha do que é o golfe. Não foi? O esporte que eu trouxe para vocês, para apresentar para vocês, foi o golfe. E nós fizemos uma aula prática com 3 atividades sobre o golfe. Sempre que na aula prática nós utilizamos o quê? Materiais que nós tínhamos em casa. Fechado? Então lá, questão número 1. O que você entendeu sobre o conceito de esporte? O que eu vou colocar aqui é o que eu entendi. Mas possa ser que você tenha entendido de outra maneira, que não quer dizer que esteja errado. Tá certo? Então foi o que eu entendi, que o esporte ele pode ser feito de maneira lúdica, através de um jogo, de uma brincadeira, e que através do esporte nós aprendemos o quê? Nós aprendemos determinados valores, como por exemplo, respeito às regras, respeito ao nosso colega, respeito ao nosso adversário, entendeu? Bem como através do esporte nós podemos fazer novos amigos, ter novas amizades, bem como saber ganhar e saber perder. Isso foi um dos pontos que eu comentei sobre o que é o esporte. Se você não colocou exatamente, que não precisa colocar exatamente como eu disse, não tem problema. Analise sua resposta e veja se ela está dentro desse contexto, tá certo? Então esse foi um breve resumozinho da primeira questão, que perguntou o que você entendeu sobre o esporte. Segunda questão. A segunda questão foi uma questão de assinale verdadeiro ou falso os esportes que podem ser, sobre os esportes individuais e coletivos. Então eu trouxe 4 alternativas, A, B, C e D, e você vai ler a alternativa e vai ver se essa alternativa é verdadeira ou falsa. Coloca qual lado, vai ver se for verdadeiro ou se for falso. Outra coisa, você está no vídeo, então pare o vídeo, se você errou, pare o vídeo e vá corrigir, tá ok? Tenha paciência, pare o vídeo e vai corrigir. Continuando, então segunda questão, assinale verdadeiro ou falso sobre os esportes individuais e coletivos. Letra A. Os esportes individuais são aqueles praticados por mais de um atleta por equipe. E aí? Escutei todo mundo gritando aí. Falso, né? Falso. Então por quê? Porque os esportes individuais, cada equipe terá apenas o quê? Um atleta de cada lado. O tipo de esporte que tem mais de um atleta em cada equipe é o esporte coletivo. Fechado? Letra B. O basquete é considerado um esporte coletivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, é um esporte coletivo. Então logo essa alternativa está verdadeira.
Letra C, tô vendo que todo mundo está acertando, viu? Eu tô percebendo que todo mundo está acertando. Letra C. Existem esportes que, a depender da organização da competição, poderá ser individual e coletivo. E aí? Será que existe? Verdadeiro, existe. Lembra? Eu falei que alguns esportes podem ser tanto individuais quanto coletivos, a depender de como foi organizada a competição. E a letra D, a última da segunda questão, diz o seguinte: em um jogo que tenha 5 atletas de cada lado, será considerado esporte coletivo. E aí, em um jogo, em uma partida de qualquer esporte, que tenha 5 atletas de cada lado, esse esporte ele será considerado coletivo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então lembra, o esporte coletivo terá 2 ou mais jogadores de cada equipe. Então o gabarito da segunda questão é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Fechado? Terceira questão. Terceira questão, preste atenção, vamos para a terceira questão. Identifique se os esportes a seguir são individuais, coletivos, ou se eles podem ser individuais e coletivos. Aí eu coloquei uma tabelinha, e essa tabelinha, ela vai ter o quê? Ela tem, eu acho que em torno de 10 esportes. Então vamos lá. O primeiro esporte que eu coloquei foi o quê? Foi o futebol. Futebol é individual ou coletivo? Coletivo. Segundo esporte, vou considerar como letra B. O basquete. O basquete é individual ou coletivo? O basquete é coletivo. Esgrima. Esgrima é um tipo de luta. Alguém pode dizer o que é esgrima? Esgrima é um tipo de luta que tem aquela espadinha, 2 homens geralmente vestidos de branco, que tem uma capinha na frente, e ele fica com uma espada, um tentando tocar o corpo do outro. Tá certo? O nome não é espada, tem outro nome, certo? Só foi para exemplificar. Qualquer coisa vocês pesquisem, se tiver curiosidade sobre esse esporte. Então o esgrima ele é individual. Fórmula 1 também é individual. Corfebol. Corfebol, acho que quase ninguém ouviu falar sobre corfebol. É parecido com o basquete, só que tem algumas regras diferentes do basquete e não é uma cesta que nem é do basquete. A estrutura da cesta é outra. Então, se o basquete é um esporte coletivo, o corfebol vai ser o quê? Também vai ser um esporte coletivo. Vamos lá, atletismo. Atletismo é um esporte individual, um esporte coletivo ou um esporte que pode ser individual e coletivo? Muito bem, ele é um esporte que pode ser tanto individual como ele pode ser um esporte coletivo. Badminton, também conhecido como peteca, ele vai ser o quê? Individual e coletivo também, tá certo? Damas, todo mundo sabe jogar damas? Será? Qualquer coisa a gente vai fazer um projeto de damas. Damas, vai ser um esporte individual ou coletivo? Damas vai ser um esporte individual. Natação. Natação ele vai ser o quê? Ele vai ser um esporte coletivo e individual, porque tem aquelas provas de natação que é de revezamento. E, por fim, nós temos o tênis de mesa ou ping-pong, que também pode ser individual ou coletivo. Quem tiver curiosidade, tiver em dúvida em tênis de mesa, coloque no YouTube jogo de tênis de mesa de dupla. E aí você vai ver como é muito rápido o jogo. Principalmente os profissionais jogam muito rápido mesmo. Certo? Questão número 4. Está acabando, certo, gente? Só são 6 questões. Está acabando. Questão número 4. O que você entendeu sobre os esportes de campo e taco? Então, os esportes de campo e taco é o primeiro assunto que nós temos no nosso livro. Tá certo? Dentro do esporte de campo e taco, eu iniciei tratando sobre o golfe. Mas aqui ele está perguntando o que você entendeu sobre o esporte de campo e taco no geral. Então, o que é? Os esportes de campo e taco, eles têm como objetivo rebater ou lançar a bola em um alvo o mais longe possível que uma equipe não consiga pegá-la, tá certo? Então isso é uma ideia básica do esporte de campo e taco e eu trouxe como esporte base da primeira aula o golfe. Aí a quinta questão ele vai estar perguntando justamente sobre o golfe. Quinta questão, ó. Cite 5 regras ou curiosidades sobre o golfe. Aí eu anotei 5 regras ou curiosidades, eu anotei as minhas, mas vocês podem ter tido outras regras e outras curiosidades, não tem problema, tá certo, gente? Qualquer dúvida, vai lá na nossa aula, tem aquela parte de anotar e vai ter as imagens com algumas regras e algumas curiosidades sobre o golfe, só é você conferir. Vamos lá, eu anotei que o golfe ele usa tacos e bolinhas, no golfe ele tem 18 buracos, vence aquele que conseguir colocar a bolinha nos 18 buracos com a menor quantidade de tacadas.
O golfe ele pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. E minha última foi o quê? Que o golfe ele é um esporte olímpico. E daqui a pouco nós vamos tratar sobre o que é um esporte olímpico, que alguns alunos mandaram algumas dúvidas e perguntando o que é um esporte olímpico, o que é uma Olimpíada. Então já já nós vamos entrar nesse assunto, tá ok? Eu quero que você preste atenção, porque é muito legal o assunto de Olimpíadas. Sexta questão. A sexta questão eu pedi para vocês identificarem o esporte. Então eu coloquei, acho que foram 5 imagens, não foi? Foi, a letra A, a letra A. A letra A, a letra E. 5 imagens e vocês, através daquela imagem, iam tentar identificar que esporte era aquele relacionado ao tema de campo e taco. Então a letra A é o beisebol. Então veja aí se você acertou. A letra A é o beisebol. Letra B é o hóquei na grama, certo? Letra C é o golfe. Letra D é o cricket. E a letra E é o hóquei no gelo. Ok? Todo mundo acertou? Se você errou alguma questão e não deu tempo de corrigir, volte no vídeo, pare, pode ter calma, corrija e depois você dá prosseguimento no vídeo. Ok? Então, turma, após corrigir essa atividade, nós vamos dar início agora ao nosso assunto. Esse assunto ele vai ser um assunto adicional, então ele não vai ter no seu livro do SAI. Então eu quero que você preste atenção, porque ele não vai estar aqui, tá certo? Foi uma dúvida que alguns colegas de vocês tiveram e eu vou precisar dar uma explicada sobre esse assunto. Então preste atenção, porque no final, quando eu mandar a atividade, vai ter algumas questões sobre o assunto. Professor, que assunto é esse? Na aula passada, eu comentei sobre os esportes olímpicos, que existem esportes paralímpicos. Então hoje eu vou fazer um resuminho sobre o que são os Jogos Olímpicos, como é que um esporte pode virar olímpico. Aí nós vamos abordar 3 temas. Um breve geral, um apanhado geral sobre os Jogos Olímpicos, como um esporte pode virar olímpico e o que tem a ver com a relação desse momento que nós estamos passando da pandemia Covid-19 com os Jogos Olímpicos, tá certo? Então vamos lá. O que são os Jogos Olímpicos? Como eles surgiram? Os Jogos Olímpicos, ele surgiu na cidade de Olímpia, na Grécia, e ele tinha como função que ele era como se fosse um ritual religioso para o deus Zeus. Aí o que aconteceu? Os homens criaram esses Jogos Olímpicos para mostrar sua força, sua capacidade física nesse ritual religioso para esse deus chamado Zeus, tá certo? Então ele foi criado em Olímpia, na Grécia. Inicialmente, os Jogos Olímpicos tinham somente alguns esportes, diferente de hoje. Hoje nós temos diversas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, bem como os Jogos Olímpicos, se não me engano, é realizado em um mês. Antigamente não, logo no início, as modalidades esportivas eram mais o que? Era o atletismo, a corrida de cavalo e as lutas. E eram realizadas em coisa de 2, 3, 4 dias, era bem curtinho, tá certo? Outro ponto importante que deve ser abordado, que vocês devem ter conhecimento sobre os Jogos Olímpicos. Não sei se vocês já viram, mas mais para frente vai ter a imagem para mostrar a vocês. Ele tem a bandeira dos Jogos Olímpicos, ou a bandeira olímpica, que é uma imagem como se fosse não, são 5 anéis, são chamados de anéis olímpicos. Esses 5 anéis, ali representam o quê? Os 5 continentes, sendo que cada anel é uma cor e representa a cor de cada continente, tá certo? Outra coisa também muito interessante, durante o período dos Jogos Olímpicos, então existem os Jogos Olímpicos da Antiguidade e existem os Jogos Olímpicos modernos. Entre esse período da Antiguidade e moderno, ficou um período que não existiam os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos parou, certo? Por diversos fatores. Mas é uma tradição que, quando está no período dos Jogos Olímpicos, brigas, guerras, certo? E inimizades políticas, elas são amenizadas. Então os Jogos Olímpicos ele possui essa força de amenizar brigas, guerras entre países e continentes durante esse período, tá certo? Mas isso não significa dizer que cessou infelizmente a guerra ou aquela briga. Quando acabam os Jogos Olímpicos, infelizmente eles voltam para aquela guerra, tá certo? Então, os Jogos Olímpicos ele tem essa força, né? Uma das características dos Jogos Olímpicos, um dos objetivos dos Jogos Olímpicos é tentar reunir povos, países, em maior quantidade possível, para o quê? Para divulgar a cultura de um país para o outro. Ou seja, os países eles possuem culturas diferentes. Então, o Brasil tem um jeito
da gente ser, nós brasileiros temos um jeito de ser e de pensar, já quem mora em outro país tem outro jeito de ser e de pensar. Então o objetivo dos Jogos Olímpicos, um deles é unir a maior quantidade de cultura possível durante aquele período e ocorrer essa troca de cultura. Outra coisa interessante a falar dos Jogos Olímpicos é que durante 3 oportunidades apenas é que não ocorreram os Jogos Olímpicos, que foram algumas situações em que estavam tendo brigas políticas fortes, bem como algumas pandemias, como nós estamos passando hoje. Daqui a pouco eu vou fazer uma relação, e não tivemos condições de serem realizados os Jogos Olímpicos naquele período, somente em 3 situações que elas foram canceladas. Outra coisa muito importante, é mais uma curiosidade: o nazista Hitler, da Alemanha, ele se retirou de um estádio quando viu um norte-americano ser campeão de uma prova de atletismo e receber a medalha de ouro. Como todos sabem, Hitler ele pregava um discurso de que a raça negra ela não deveria existir. Então, ao ver um negro ganhando a medalha de ouro, ele saiu do estádio, se retirou do estádio para não ver aquela situação. Ele viu ele ganhando, mas não viu ele recebendo a medalha de ouro. Então, é um fato só histórico, curioso. Inclusive, vou deixar um link de um vídeo que é muito interessante, muito legal, para vocês assistirem sobre os Jogos Olímpicos. Um vídeo curtinho, coisa de 8 a 10 minutos, tá certo? Assistam. Outro ponto interessante, agora nós vamos para o quê? Como é que um esporte ele se torna olímpico? Primeiro, para o esporte se tornar olímpico, o que é que acontece? Ele tem que ser praticado em vários países, ele deve ter regras universais, ou seja, a regra que é aqui no Brasil deve ser a mesma regra lá na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não pode ser uma regra aqui e outra regra em outro lugar. Tem que ser uma regra universal. E o terceiro ponto, que é o que? Que é o mais curioso, que é o que? São as brigas políticas. Então, às vezes, o esporte reúne todas as características para ser um esporte olímpico, mas existem brigas políticas que não deixam esse esporte ser olímpico. Como, por exemplo, o futsal. O futsal ele não é um esporte olímpico, o futebol é, mas o futsal até hoje não conseguiu se tornar um esporte olímpico. E outro ponto que eu disse que ia tratar com vocês: qual é a relação que nós temos do Covid-19, da pandemia que nós estamos agora sendo acometidos, com os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos ele ocorre de 4 em 4 anos. A última vez que nós tivemos os Jogos Olímpicos, inclusive, foi aqui no Brasil, em 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Então, se for em 2016, os Jogos Olímpicos era para ser agora em 2020, não é isso? 4 em 4 anos. Porém, o que foi acontecido? O que está acontecendo, né? Ele seria realizado em julho em Tóquio, porém, devido a essa pandemia, ele foi o quê? Ele foi adiado. Então, ele não mais será realizado esse ano e será realizado no ano de 2021. A previsão é que seja realizado no ano de 2021, ainda na cidade de Tóquio. Então, essa é a relação que nós temos, ou seja, devido a essa pandemia, vários campeonatos foram suspensos e os Jogos Olímpicos, que seriam agora no mês de julho de 2020, também foi adiado para o ano de 2021 na cidade de Tóquio. Então, essas são algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos. Vou deixar o link de um vídeo que vai fazer também um breve resumo e trazer mais curiosidades para vocês. Peço que vocês acessem esse vídeo, não deixem de assistir, tá certo? Para que vocês tenham uma noção maior do que é os Jogos Olímpicos e de sua importância. Beleza? Vamos dar continuidade. E aí, turminha do 4º ano, vamos para a nossa segunda aula prática. Essa aula prática vai ser sobre o beisebol. Então, nós falamos sobre os esportes de campo e taco na aula teórica, comentamos um pouquinho sobre o beisebol e agora nós vamos fazer 2 atividades sobre o beisebol.
Vocês podem utilizar bolinhas que vocês tenham de plástico, pode fazer bolinha de papel, bolinha de meia. Se tiver algum tipo de raquete, olha, essa aqui é uma raquete de badminton, eu vou utilizar. Se não tiver, vai poder utilizar a mão também, não tem problema. Tá certo? Tem aquelas raquetes de mosquito de papai e da mamãe, pega também. Vai lá e bate na bolinha, fechado? Vamos comigo. Primeira atividade. No beisebol, o que acontece? Um sujeito joga a bola para o colega que está do outro lado e fica um atleta com um taco na mão. Esse atleta ele tem que pegar e tentar rebater a bolinha. É o que vocês vão fazer aqui agora. Eu vou utilizar a raquete nenhuma e não vou utilizar a mão. Vocês vão tentar fazer isso aqui, ó. Tem várias bolinhas aqui. Vocês vão pegar uma, ou quantas tiver aí, ó. Jogou, bateu. Jogou, bateu. Jogou, bateu. O professor não tem uma raquete. Utilize a sua mão. Jogou, bateu. Jogou, bateu. Tá certo? Pessoal, nossa segunda atividade. Coloquei ali vários cones. Vocês podem utilizar aí garrafa PET, latas. O que pode acontecer? O nosso objetivo é jogar a bola para tentar fazer a bola bater em um cone. Pode ser que a bola não derrube o cone, porque a bolinha é um pouco leve e o cone é um pouco mais pesado. Mas ao bater, já vai valer ponto para quando a gente jogar. Fechado? Então vou dar um exemplo. Jogou, ó. Acertei, tá vendo? Ó? Só vale se a bola for direto. Se a bola bater na parede e voltar, não vale. Fechado?